Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, e o versículo de número 16. Está escrito assim: Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então aqui está uma interrogação de Paulo escrevendo aos irmãos que estavam na cidade de Roma, dizendo a eles que a quem eles se apresentassem como servos para obedecer, eles se tornariam servos daquele a quem demonstrasse a obediência, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então nós vemos aqui dois tipos, duas condições em que as pessoas podem estar servindo, se apresentando. Não pode fazer as duas ao mesmo tempo, mas existe aqui duas formas de as pessoas se apresentarem. E Paulo diz-nos o seguinte, que nós precisamos ter conhecimento disso. Por isso que ele diz, não sabeis vós? Então, chamando-nos a atenção que nós devemos ter este conhecimento. E este conhecimento, ele vem a nós através da palavra de Deus. Porque fora da palavra de Deus, nós não temos esse tipo de entendimento. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que neles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então, observando que, como Paulo deixou escrito em Efésios, no capítulo 4, versículo 18, que eles estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza de coração, com certeza eles não têm este discernimento apurado para ver estas coisas e entendê-las. Como diz aqui, nós observamos em 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós encontramos aqui, só podemos tomar conhecimento e saber em que condição nós estávamos depois que somos levados a Cristo. Antes de sermos levados a Cristo, nós não temos este conhecimento de que nós estamos nos prestando a ser servos do pecado como instrumentos de iniquidade. Para nós, a nossa vida, parece que ela está seguindo o ciclo natural da vivência. Mas quando se chega a Cristo, então cai aquele véu que ofuscava a nossa visão, principalmente a visão espiritual, e nós passamos a enxergar e entender como as coisas se realizam e em que condição nós estávamos antes de ter vindo a Cristo. Mas em Cristo foi-nos dado a revelação do conhecimento e a partir dali nós agora já temos o conhecimento, já sabemos como é que as coisas funcionam. Então o que ele está dizendo aqui é, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Uma vez que a pessoa apresentou-se como servo, e ele foi recebido como servo, ele está agora determinado a obedecer
aquele sobre o qual ele se submeteu. Colocou-se na condição de um serviçal, para servir, para atender, para trabalhar, para estar debaixo daquele poderio, daquelas ordens, debaixo da influência daquela pessoa ou daquele estado de coisas. Então, quando Paulo diz isso, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? E só existe dois tipos pelos quais as pessoas vão se submeter para, na condição de servos, servir. Ou como servos do pecado para a morte, que o pecado gera a morte, e a morte é separação de Deus, e a palavra de Deus nos afirma que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E tendo pecado, eles foram destituídos da glória de Deus. Sendo destituídos da glória de Deus, eles passaram a andar errantes, perdidos, desgarrados em iniquidade, em rebelião e desobediência. E o adversário que instigou o homem a desobedecer a Deus, uma vez desobedecendo a Deus, o homem colocou-se debaixo do jugo de Satanás. Ele tornou-se, então, um servo do pecado, um servo de Satanás, porque Satanás é aquele que o induziu a pecar, a desobedecer a Deus. O primeiro pecado surgiu nele, quando ele quis estar acima de Deus, e ele foi destronado, e procurando atingir a Deus, ele não podia. Então ele faz tudo para atingir a obra da criação, coroa da criação, obra das mãos de Deus, o homem feito à sua imagem e semelhança. E lá no Adão, no Éden com Adão, ele infelizmente conseguiu este feito, e Adão passou a ser subjugado pelo pecado. E toda a vida de Adão, dali por diante, tornou-se como um servo do pecado para a morte. E os membros dele, a vida dele, o corpo dele, foram apresentados para servirem como instrumentos de iniquidade. Iniquidade são as ramificações do pecado. Ele começa com a incredulidade, suscita a dúvida, vem a rebelião, depois vem a iniquidade, a impiedade, a impureza, a violência, a maldade e todas estas ramificações que partem do pecado e dominam a vida das pessoas. Então Paulo deixou claro aqui, por quê? Porque alguns estavam tendo o seguinte pensamento, que estando salvo, estando debaixo da graça, não importava se vivesse em pecado ou não, porque todas as vezes que pecasse, recorreria à graça e receberia de Deus o perdão. Quer dizer, seria então uma brincadeira com a graça de Deus. Não, eu estou debaixo da graça, e se eu errar, se eu falhar, eu vou na graça e sou restaurado. E assim fica aquele negócio. A pessoa não é liberto, não se coloca à disposição de Deus para ser liberto de tudo aquilo que oprime, que o induz à prática do mal, e fica com isto colocando em jogo a operação da graça de Deus. É como uma brincadeira. E Paulo, então, agiu sério com eles, dizendo o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Vamos continuar no pecado, porque quanto mais no pecado nós ficarmos, mais a graça de Deus vai se manifestar na nossa vida. Veja que pensamento sem entendimento. Não tem nexo uma coisa dessa. Ao passo que pela graça eu tenho que me distanciar cada vez mais do pecado.
e não me adentrar no pecado só com o intuito de ver a graça de Deus manifestar-se. Isto pode ser entendido como uma provocação à graça de Deus a nosso favor. É uma brincadeira. Porque a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então, pela graça, chegamos a Jesus, ele nos libertou, e a palavra de Deus diz: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma vez liberto por Jesus, nós somos livres. Livres da condenação, livres do poderio do pecado, livres do jugo de Satanás sobre a nossa vida, livres agora para servir a Deus. E não mais ficar voltando à prática anterior. É abandonar o pecado, é abandonar a prática anterior. E algumas vezes o lugar aonde nós praticávamos aquelas iniquidades. É abandonar, é tomar um novo rumo, seguir a direção de Deus para a nossa vida. Deus abençoe a irmã Gilda Maria. Então aqui Paulo diz o seguinte: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quem já viu a alguém, quando uma pessoa morre, ele diz: não vou sepultar não, vou ficar com ele aqui. De jeito nenhum, morreu para a pessoa, deixou de viver. Não faz mais parte dessa esfera terrestre. Morreu, tem que ser sepultado. Não dá para ficar entre nós o morto. Ora, se nós já morremos para o pecado, se para o pecado estamos mortos, como é que nós vamos querer ressuscitar-nos no pecado? Para que a graça de Deus abunde em nós. Ela já se mostrou abundante. Por quê? Porque o pecado, quando vem em nós, ele adentrou a nossa vida e influenciou, impactou todas as áreas da nossa vida, o nosso pensamento, o sentimento, vontade, enfim, tudo. Nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, tudo isto ficaram marcados e manchados pelo pecado. Mas a palavra de Deus nos afirma que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Significa que a graça foi além dos efeitos do pecado e o arrancou, numa linguagem comum, arrancou com raiz e tudo, não deixou nada. É assim esta expressão da graça superabundou. Então nós encontramos, uma vez que nós somos libertos do pecado, com a manifestação da graça superabundando em nossa vida para inocular todos os efeitos do pecado sobre a nossa vida, tirando em primeiro lugar de nós a condenação. Nós estávamos debaixo da condenação do pecado. Quando Jesus nos libertou, ele nos livrou da condenação. E a Escritura nos afirma em Romanos 8:1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus abençoe, irmão, de Jailton Silva. Então, nós observamos, se agora nós já não estamos mais na condenação do pecado, porque fomos justificados por Deus através do sacrifício de Jesus, temos acesso, paz com Deus, estamos declarados justos. Mas o pecado procura nos assediar diariamente. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, e o versículo de número 1, deixou escrito assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então observamos aqui, ele nos assedia, o pecado procura nos assediar. Por que é que nós precisamos ter uma vida consagrada? Uma vida santificada, separada para Deus, separado do mundo com seus feitos,
separado para uso exclusivo de Deus, porque através da santificação nós conseguimos mortificar o poder do pecado, e ele já não tem mais poder sobre a nossa vida quando nós estamos vivendo uma vida de santificação. Então, ele não tem vez, ele não tem oportunidade. Mas se nós nos descuidarmos da santificação, ele vai procurar querer criar meios para nos afetar e nos levar à desobediência diante de Deus. Por que é que isto ainda acontece? Porque nós ainda, embora libertos da condenação do pecado, libertos diariamente do poder do pecado através da santificação, nós ainda trazemos o corpo do pecado. E o corpo do pecado, ele é tendencioso, ele é um escravo. Ou ele serve ao espírito, ou ele serve à carne. É o que Paulo disse: a quem apresentar os vossos membros para servir, sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E outrora, os nossos membros, eles eram como instrumentos de iniquidade. Porém, agora, em Cristo, os nossos corpos são instrumentos de justiça. Por que isto? Porque foi iluminado o nosso entendimento pela palavra de Deus. Então nós passamos a entender e compreender isto. Por isso é que Paulo diz que há uma luta, uma guerra constante entre a carne e o espírito, para que não fazeis o que quereis. E se nós, então, pendermos para a carne domina. E a natureza carnal, ela é inimiga de Deus. A inclinação da carne é morte, é inimizade contra Deus. E Paulo deixou escrito em Gálatas, no capítulo 5, dizendo o seguinte, que as obras da carne, elas são manifestas quando se dá o domínio da vida à carne, e ela subjuga o espírito, e a carne passa a reinar. Essa natureza carnal, ela vai se manifestar em prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas. Paulo diz, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso ele disse, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas o fruto do espírito, se o espírito domina, a carne é crucificada, é subjugada. Então, quando o espírito domina, então quais são as obras ou frutos do espírito? É caridade, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Então Paulo deixou claro o seguinte, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O corpo é o escravo. Se o espírito domina, o corpo vai obedecer à direção do espírito. Se a carne domina, o corpo vai obedecer à direção da carne. E aí, então, estão listados aquelas obras da carne. Então, aqui no capítulo 6, no versículo, diz-nos assim. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois, quanto a ter morrido, Cristo de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então agora, nós devemos considerar-nos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E através de uma vida de santificação, ele afirma, não reine, portanto,
o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes. Nem apresentei os vossos corpos como membros ao pecado, mas como instrumentos de justiça, apresentar a Deus. Então nós olhamos aqui e entendemos o seguinte: a quem nós nos propusermos obedecer, nós nos tornaremos servos, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se estamos agora em Cristo, nós sabemos qual era a nossa vida antes de Cristo, na entrega do nosso corpo, da nossa vida, servindo como servo do pecado para a morte. Qual era a nossa conduta? Em Cristo, agora, nós andamos em novidade de vida, porque Ele direcionou a nossa vida. Ele nos libertou. E uma vez que morremos para o pecado, não podemos ficar revisitando este pecado. Porque se nós morremos, nós não temos mais que voltar atrás e brincar com o pecado. É como brincar com fogo, vai se queimar, vai se contaminar, vai se perder. Mas aqui está escrito: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, nós éramos servos do pecado. Quando chegamos a Cristo, recebemos a orientação dele, fomos libertos por ele, ensinados por ele, e agora nós obedecemos de coração a Cristo para servi-lo, para ser servo da justiça, instrumentos de justiça nas mãos do Senhor. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Deus abençoe a irmã Helenay Barros. Então fomos feitos servos da justiça. E aqui nos afirma, nos versículos 20 e 21, porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Quando nós olhamos a nossa vida anterior a Cristo, a maneira em que nós vivíamos, nós agora temos vergonha da maneira como nós vivíamos, dominados e servindo ao pecado. Mas agora estamos libertos. Agora somos instrumentos de justiça. Estamos servindo a Jesus. E agora, o fruto que opera na nossa vida é totalmente diferente daquele que era operado pelo poder do pecado. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, Paulo deu aqui um esclarecimento àqueles que querem ficar brincando, achando que a porta da graça estará sempre aberta e que eles podem brincar. Um tempo coloca-se como servo de Deus, outro tempo revisita o pecado, torna-se escravo do pecado, volta novamente, a graça o alcança, volta para Cristo, passa um tempo, volta novamente, aquela vida anterior, só no intuito de brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus não são para brincar, são para serem levadas com seriedade e responsabilidade. Uma vez libertado do pecado, nós não temos o dever de voltar novamente a flertar com o pecado. Porque ele pode corromper, estragar a nossa vida e nos tirar da comunhão com Deus. O pecado é a barreira que separa o homem de Deus. Então, o que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, não podemos voltar a viver nele. Por isso que Paulo diz que nós devemos saber, ter este conhecimento de que a quem nós nos entregarmos como servos para obedecer, nós seremos servos.
e seremos dominados por aqueles sobre os quais nós nos submetemos. Ou servo do pecado, ou servo do pecado, ou servo da obediência. Se formos servos do pecado, estamos contados para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Se formos servos da obediência, estamos contados para a justiça, declarados justos diante de Deus. Então, os nossos membros, nosso corpo, deve ser colocado em sujeição a Cristo, para sermos servos de Cristo, servir a Ele. Como o apóstolo Paulo deixou registrado em Gálatas, aqui no capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. E no capítulo 6, no versículo de número 14, ele nos afirma o seguinte: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, quando Paulo nos afirma que aquele a quem nós nos apresentarmos para obedecer, nós nos tornaremos servos. E só tem duas coisas: ou servos do pecado, ou servos da obediência. Não tem outra coisa. Quem domina no pecado é Satanás. Quem domina e direciona na obediência é Jesus. Então está diante de nós: ou somos servos de Satanás, ou somos servos de Jesus. Não tem meio termo. Não, mas porque tem pessoas que querem viver nas duas esferas, quer ser servo de Deus e quer ser servo do pecado, e fica esse vai e vem. Não tem isso. As decisões, elas têm que ser tomadas com responsabilidades. É servo do pecado? Chegou a Cristo, deixou de ser servo do pecado. É servo de Cristo e procura sê-lo até o último suspiro de vida aqui na terra. E não volte mais à vida anterior. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que voltam atrás, mas naqueles que permanecem, perseveram. Por que razão Paulo deixou registrado aqui em Romanos, no capítulo 12, o versículo 1, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por quê? Porque se nós não nos apresentarmos a Deus consagrado, santificado, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós podemos estar sendo servo do pecado para a morte. Então é uma coisa que nós não podemos descuidar. Nós temos que estar sempre atento e sempre conduzindo a nossa vida em submissão a Jesus Cristo, para sermos servos de Jesus e não servos de Satanás. De Satanás nós éramos, agora somos de Jesus. E não queremos nunca mais voltar atrás a sermos o que éramos, porque as consequências sobre a nossa vida eram ruins, pesadas e de caráter eterno. Agora temos sobre nós promessas da parte de Jesus para a nossa vida. A salvação que desfrutamos, vivenciamos no presente, e a vida eterna que está nos preparada para desfrutarmos com Deus. Então é preciso que nós tenhamos a nossa vida consagrada, submissa a Jesus e sejamos servos leais, fiéis, sinceros e prudentes nas mãos do Senhor. Que nada venha atrapalhar a nossa vida. Deus abençoe a irmã Doraci. Que nada venha atrapalhar a nossa vida com Deus. Mas o que ele deixou
escrito aqui é que nós devemos saber disto. A quem nos apresentarmos, nós estamos nos colocando na condição de servo. E como servo de Cristo, nós temos que nos submeter a Cristo e apresentar os nossos membros como instrumentos de justiça para uma vida de obediência. E aí então teremos os resultados da presença de Deus sobre a nossa vida. Agora, brincar com o pecado, nunca. Isso nunca devemos fazer. A palavra de Deus diz que o que é nascido de Deus não peca. Ele não vive na prática habitual do pecado. Viver na prática habitual do pecado é não se desvencilhar do pecado. A pessoa pode, uma vez ou outra, um descuido, uma imprudência, uma coisa qualquer, vir a cometer o pecado? Sim, porque se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando. Mas a palavra de Deus diz que estas coisas foram escritas para que não pequemos. No entanto, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas não é para fazer disto uma prática comum. É uma exceção. É uma exceção. Porque a prática comum é apresentar os nossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. O nosso corpo como instrumentos para obediência, com o fim de praticarmos a justiça. Porque estamos libertos por Cristo. Estamos em Cristo. E Cristo não tem nada com o pecado. E nós em Cristo também não temos nada com o pecado. O pecado é parceiro de Satanás. Faz as vontades dele. E se nós nos entregarmos ao pecado, nós estamos nos colocando na condição de escravizados e condenados por Satanás. Mas Jesus nos libertou para nunca mais sermos condenados. Mas nós precisamos ter cuidado, vigilância, sabedoria e prudência. Deus abençoe, André de Melo. Então aqui está. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, hoje somos servos da justiça, porque entramos pelo caminho da obediência e da submissão a Cristo. Ele nos libertou do pecado, da condenação, nos liberta do poder, futuramente nos livrará do corpo do pecado. Então, em Cristo, as nossas vitórias, elas estão garantidas, mas nós precisamos ter um comportamento digno do nome do Senhor. Não podemos e não devemos brincar com o pecado. Isto é muito sério, coloca a nossa vida e o nosso futuro em risco. Fiquemos com Jesus, sejamos leais a Ele, servindo unicamente a Ele e adorando e bendizendo em todo o tempo. Reflita sobre isto, pensa. Quem sabe você pode não ter tido este conhecimento e estar variando cada vez numa situação. Numa hora você é servo do pecado, noutra hora você quer ser servo de Deus, e por aí fica este vai e vem. Não é assim. Deus diz que uma vez liberto, você foi liberto por Jesus. Deve declarar-se morto para o pecado e não voltar a descobrir, a desenterrar o defunto, o pecado que foi sentenciado pela morte. Você agora está desfrutando de vida com Deus. Então desfrute da vida e entre pelo caminho da submissão a Cristo e da obediência. Grave isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.